Eu sou exatamente como vocês. Eu tenho a minha história de adolescência, de juventude. Eu tenho as minhas pisadas de bola. Eu tenho a minha coleção de pecados, que não são pecados de estimação, mas pecados dos quais eu não me orgulho. Pecados que também eu não os nego, porque eu sei que eles, de alguma forma, me forjaram e me trouxeram até aqui. E como vocês, eu também tinha um amigo. Quem aqui tem um grande amigo de juventude e adolescência que marcou a sua juventude e adolescência? Levanta a mão aí. Cara, a gente deu muita cabeçada, a gente fez muita coisa errada, a gente errava e pecava sabendo que estava errando e pecando. A maioria dos seres humanos sabem. E aí a gente mudou para Campinas. Quando nós mudamos para Campinas, para vocês terem uma ideia, durante 6 meses, acho que a Deise, a minha irmã que está ali, vai lembrar, durante 6 meses, eu não ficava em Campinas. Chegava sexta-feira, eu ia para a rodoviária, tomava um ônibus, ia para São Paulo, ficava domingo até meia-noite e voltava para trabalhar durante a semana. Porque os meus amigos estavam em São Paulo. E eu não frequentava a igreja. Eu não aguentava ficar 10 minutos num banco desse, dava coceira. Me irritava, eu não conseguia ouvir um discurso. Ouvir o Enigap cantar, o Renato tocar. Não dava. Quem já passou por isso que eu estou falando, de não aguentar ficar no banco de uma igreja? Levanta a mão aí. Muita gente. Eu lembro que aí tudo mudou. Eu fiz 18 anos, comecei a namorar a Rê, quartel. Passou 3 meses de namoro com a Regina, conversão. Aí a conversão, eu estou num sábado de manhã na igreja de Vila Medeiros, em São Paulo, que é onde eu nasci, naquele bairro. Eu estou sentado, um diácono vem e ele fala assim: Edmilson, tem um rapaz aí fora te chamando. Sábado de manhã. Era o Aldo. O Aldo era o brother que marcou a minha juventude. Parceiro. O Aldo virou para mim e falou assim: Ed, tenho um esquema forte para hoje à noite. Você sabe o que é o esquema forte, não sabe? Ou eu tenho que desenhar? Quem aqui não sabe o que é um esquema forte, levanta a mão. A Fabiana não sabe? Mais alguém? Sua tarefa, Toninho, para hoje à noite, quando chegar em casa. Pô, 18 anos, eu tinha acabado de me converter. Eu tinha acabado de ter um encontro com Jesus. Eu virei para esse meu amigo, meu lábio de baixo aqui tremia. Sabe quando o lábio da gente treme? Coração apertado, eu tremendo. Mas naquele momento eu falei assim: cara, eu não posso negar minha fé e o meu Cristo. Eu não entendia nada ainda, sabe? Eu estava dando os meus primeiros passos, mas eu já tinha o impacto do encontro com Jesus no meu coração. Eu sei que eu olhei para esse meu amigo e falei assim: cara, desculpa, mas não vai dar. Ele: como não vai dar? Eu falei: não vai dar porque, cara, minha vida mudou, eu encontrei Jesus. Eu não participo mais de esquema forte. Esse meu amigo, ele olhou para mim, o olho dele começou a lagrimar, ele olhou para mim, baixou a cabeça, ele falou assim: cara, você mudou mesmo. Quem conhece Vila Medeiros sabe que a igreja de Vila Medeiros, ela tem a Eurico Sodré, é uma leve descida, não é isso? Ela não é totalmente plana. Quando você está ali na calçada, ela é uma leve descida. Eu fiquei em pé naquela calçada, e alguns irmãos aqui, o Christian que tocou, congregou na Vila Medeiros.
Eu fiquei naquela calçada em pé, olhando esse meu amigo se distanciar pelas costas, de cabeça baixa, triste comigo, e eu chorando na calçada. Deixa eu falar para vocês. Eu acho que se eu tivesse aceitado a proposta do meu amigo naquele dia, hoje eu não estaria aqui pregando para vocês. Tem coisas, presta atenção, tem coisas que a gente tem que romper. A gente tem que dar um basta, senão a gente não consegue resolver. Passaram-se décadas, eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 35. Mas passaram-se muitas décadas. Facebook faz uns milagres, não faz? Eu encontrei esse meu amigo. Eu consegui o endereço dele. E eu estava indo para São Paulo numa reunião com a Mariana, minha filha, ainda solteira. Eu falei, Mary, nós estamos 1h30, 2 horas adiantados. Aliás, Mary, se você estiver assistindo, um beijo. Saudade do papai. Eu e a Mariana estamos indo, eu falei, Mary, põe aí no Waze. Nós vamos visitar o meu amigo. Deixa eu abrir um parênteses para vocês. Como pai, quando Mateus e Mariana já entendiam o bem e o mal, o pecado, a santificação, eu sentei com os dois, eu e a Regina, e eu contei para eles a história da minha vida. De manhã eu preguei sobre o valor da verdade, e a verdade ela é importante num relacionamento. Você expor os seus pecados, os seus erros, isso não te diminui, isso te fortalece. Então eu cheguei para minha filha, eu falei, filha, estamos indo, vamos. Aí fomos, eu e a Mariana. Hoje ele é cabeleireiro, macho. Só para vocês entenderem. Sem nenhum preconceito com a profissão ou com quem não é. Aí a gente chegou, eu parei o carro, porta de vidro, eu olhei, eu falei, Mariana, é ele, ele está lá. E ele estava sentado cortando o cabelo, que é o que cabeleireiros fazem quando não tem cliente. Um cabeleireiro corta o cabelo do outro. Não é isso? Eu falei, com certeza, o salão é dele. É alguém cortando o cabelo dele. Mariana desceu, tal. Abrimos a porta de vidro. Aí eu entrei, boa tarde. Salão mais ou menos desse tamanho. Esse meu amigo, ele fez assim, ele estava lá cortando o cabelo, ele olhou, boa tarde. Seu cachorro? Ele lembrou de mim. Ele levantou, sabe aqueles avental que o cabeleireiro coloca na gente? Ele levantou, derrubando tudo, a cadeira, e veio, aí metade cortado, metade sem cortar, parou tudo, ele parou. Ele me abraçou, começou a chorar. Todo o salão começou a olhar para a gente e ficar todo mundo engasgado sem entender. E ele me abraçava, e aí ele falava para todo mundo, é meu amigo, é meu amigo. Eu olhava para a Mariana, é meu amigo, Mariana. E a Mariana... Fomos para uma salinha. Cara, e a gente chorou muito, conversamos muito. Eu achei que chegou um momento, ele, por causa do Face, ele sabe que eu sou pastor, ele sabe que eu casei, ele sabe quantos filhos eu tenho. Ele sabe, porque o Face faz isso. Aí chegou um ponto, eu perguntei para ele, eu falei, Aldo, agora vamos falar de você já falou muito de mim. Aldo, você mudou de vida? Ele baixou a cabeça, começou a chorar de novo. Falou assim, não, cara, eu não me encontrei. Eu conto isso para vocês porque a força daquele reencontro foi muito grande. Eu reencontrei o meu amigo. Eu falei, cara, mas presta atenção, eu vou orar por você, você nunca saiu das minhas orações, eu te amo. O fato de eu estar numa igreja, o fato de eu ser pastor, o fato de eu ter a minha família na igreja, não me torna melhor do que você, mas me torna responsável por você, para te ajudar. E desde quando a gente se reencontrou, esse cara mantém contato comigo, pede oração e a gente vai conversando. O Aldo. E foi muito legal esse momento, essa experiência da minha filha ter vivido esse momento ali com a gente. Isso aqui hoje é um reencontro. É um reencontro que nasceu no coração do Godinho.
Quem adivinha quem é o Godinho da banda? Quem? Mateus. E foi legal porque, olha, reencontro. Parece que tudo voltou a ser o que era. Tudo bem, os caras estão mais feios. Agora veja, o Renato continua desafinando. Cadê o Renato? Está ali. O Renato continua chegando atrasado. E o interessante é que o Renato estava no templo, mas ele se atrasa. É um paradoxo. Por exemplo, eu não sei se tudo voltou ao normal. Eu acho que teve futebol hoje, eu não sei o resultado. Quanto foi? Para quem? Poxa vida, está tudo voltando ao normal. Seja bem-vindo, Renato. Fábio, Lucas, cabelo, barba, tá vendo? Muito legal a presença de vocês, da gente ter esse tempo. Eu quero falar com vocês hoje sobre um reencontro, que é um reencontro que ele muda a vida dessa pessoa, melhora a vida dessa pessoa, e pode ser que esse reencontro impacte a minha vida e a sua. Evangelho de João, capítulo 20. Em nome de Jesus, abre a sua Bíblia. Eu vou ler do versículo 11 até o 18. Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesse momento. Fala com o poder e o carinho que somente a Tua palavra tem. Nos orienta e nos fortalece. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse momento desses 3 versículos, eu chamo eles de antes. Maria, a Maria que está aqui é a Maria Madalena. A Maria Madalena, se você lê os evangelhos, o amor dela entre ela e Cristo é um amor intenso. Um amor afetuoso, um amor fraternal, é um amor intenso da Maria Madalena. E ela vai ao sepulcro, é o que o texto diz para mim e para você. E o texto diz que ela chora muito, porque separação causa isso na gente, causa choro, causa dor, causa sofrimento. Ela chora, o anjo pergunta para ela: por que é que você está chorando? Por que você chora? A resposta dela é: levaram o meu Senhor. Ela estava atrás de um corpo. Ela foi atrás de encontrar o Senhor dela. A Maria, você tem que entender que ela é uma das poucas pessoas que tiveram a coragem de ficar aos pés da cruz até que Jesus morresse. Ela fica, ela não foge. É a Maria Madalena. E aí ela fala: é isso. E aqui, de cara, nesse antes, eu quero te chamar a atenção para a pergunta e para a resposta. O anjo pergunta: por que é que você está chorando? E ela responde: levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Ela é honesta na resposta que ela dá. Você tem sido honesto para com as lágrimas que a vida tem provocado em você? Porque a gente só consegue caminhar, a gente só consegue bons reencontros quando a gente tem honestidade e sinceridade nos nossos relacionamentos. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Então a Maria, ela tem um vazio, um buraco existencial no coração dela. Repare, a morte aconteceu há 3 dias. A crucificação foi há 3 dias. Ela não aguenta e ela vai até lá para pegar esse corpo. Ela vai na sepultura e o sepulcro está vazio. Esse é o antes.
Agora vamos ver o que acontece durante. Se você está com a Bíblia aberta aí, olha a sequência. Do 14 e 15, só esses dois. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e vê Jesus em pé. Presta atenção nessa afirmação do texto. Ela vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste e eu o levarei. Presta atenção, porque essa cena para mim é impressionante. Ela foi atrás do corpo, ela foi atrás de Jesus, esse é o antes. Agora, olha esse durante aqui. Jesus aparece para ela. Jesus aparece para ela e o texto fala que ela não reconheceu que era Jesus. E aí Jesus pergunta para ela de novo a mesma pergunta do anjo: mulher, por que você chora? E Jesus acrescenta uma pergunta: quem você procura? E ela pensa que é o jardineiro. Levaram ele. Foi você que levou? Se foi você que levou, me fala onde você colocou que eu vou lá pegar ele. Quando os seus pensamentos, o seu coração continua no antes, no passado, os seus olhos são cegados e você não reconhece o Jesus do presente vivo e poderoso. Você não reconhece. As coisas estão acontecendo, Jesus está ali em pessoa falando com ela e você não reconhece. Você não percebe o que está acontecendo. Então, aqui nesse durante, essa mulher, ela continua chorando, ela continua aflita, ela continua angustiada, mas Jesus chegou. Muita gente hoje continua procurando um Jesus de ontem, um Jesus do passado, um Jesus que fez coisas lindas lá atrás e que tem o seu valor, que faz parte da história, mas não reconhece Jesus agora, no presente, no hoje. E não conseguem perceber a proximidade de Jesus. Agora atenção para o versículo 16, que é o depois. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Presta atenção. Jesus está num diálogo com ela, ela viu Jesus, ela não reconhece Jesus, mas aí Jesus olha para ela e fala: Maria. Quando ele fala Maria, é o mesmo tom, o mesmo timbre, a mesma voz. Aqui é recuperado intimidade e profundidade. Ela imediatamente responde, ela vira para ele e fala: mestre. O que acontece aqui nesse pequeno versículo é o que Jesus ensinou na parábola do bom pastor, nesse evangelho de João, capítulo 10. Eu chamo as minhas ovelhas pelo nome e elas reconhecem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você reconhece quando você é chamado. Não importa o barulho. Experimenta andar no corredor do shopping Guatemi no Natal, lotado. Você está lá, lotado. Ah, cara, mas se alguém falar Ed, eu vou parar e olhar. E se for uma voz conhecida, a minha mãe, ela me chamava, meu nome é Edmilson, para quem não sabe. A minha mãe, ela me chamava de Milso. Mas quando a minha mãe estava cansada e eu longe, ela falava: só saiu, Cara, eu posso estar no Morumbi lotado, se a minha mãe der um grito desse, eu sei, opa, minha mãe está em algum lugar. É meu nome. Aqui, ela chama, Jesus chama, e ela reconhece: Maria, mestre, tem intimidade, tem história. Maria Madalena viveu 3 anos ao lado de Cristo, acompanhou Jesus. Então, ela tem esse ponto de ligação. Aí ela olha e ela vê: caramba, é Ele. Um pastor amigo meu
Eu não vou falar o nome, vou inventar um nome que é importante o nome nessa história do testemunho dele. Alguém aqui chama Gervásio? Ufa, então esse pastor vai ser Gervásio. Esse cara é amigo meu, não é da nossa denominação, é um baita de um cara, eu admiro ele, respeito ele, o cara tem mensagens maravilhosas, livros que ele já escreveu. Esse cara foi no norte pregar. E ele está lá, pregou de manhã, de tarde, de noite, feriadão, tal, pregando, uma conferência evangelística que ele foi. Chega no domingo, ele foi para uma feirinha de artesanato, sabe essas feirinhas? Que toda cidade tem. Aí tem aqui aquele monte de barraquinha, pulseirinha, colarzinho, pelúcia, enfeite, lembrança não sei da onde. Então, a feirinha tem aqui, barraquinha no centro e barraquinha lá. Portanto, eu tenho 2 corredores, feirinha lotada. Mais ou menos, vai uns 300 metros, uma bela feira. E ele deu esse testemunho, eu e a Regina ouvimos esse testemunho, e mais um pequeno grupo que estava junto. Ele está sozinho, a família não pôde ir. E ele está andando. E ele falou que de repente ele olha no outro corredor e vê uma garota, e a garota está de olho nele. E aí ele conta e ele fala assim, gente, quando uma mulher está afim da gente, quando uma mulher quer algo além de uma amizade, está no olho dela, é fácil. E quando um homem quer alguma coisa, você também sabe. E ele fala que ele foi andando. Ele falou, cara, do primeiro olhar eu não consegui mais tirar o olho dela. Ele ia andando, ele olhava, ela olhando para ele olhando para ela, e aí o olhar foi ficando mais quente, mais intenso e mais sensual. Eu estou falando de um pastor casado com 3 filhos. E ele foi indo. E ele fala que ele olhava que o corredor ia terminar. Ele falou, e eu já sabia tudo o que ia acontecer, porque quando chegasse no final do corredor, nós iríamos nos encontrar e a gente não precisava falar nada. Era só se pegar e ir para algum lugar. Está caminhando, está caminhando. Ele falou que quando ele chegou no final e ela estava chegando, ele recebeu um tapa nas costas. Pá! Quem estava hoje cedo aqui no templo? Levanta a mão. Quem viu o testemunho do irmão Eurípides? O irmão Eurípides é desse tamanho. Ele é pequenininho. Não é? Esse pastor é alto. Ele recebeu o tapa e virou. Quando ele virou, não viu ninguém. Estava um irmãozinho lá embaixo. Ele olhou, esse irmãozinho ele nunca viu na vida. Era irmão lá da cidade que estava nos cultos que ele foi pregar. Só que o irmão viu ele pregando. O irmão conhece ele. Ele deu o tapa, olhou para ele e falou assim, pastor Gervásio, homem de Deus, que palavra ontem, hein? Quando ele dá esse testemunho para a gente, ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque ele lembra da cena e ele fala que quando esse cara falou isso, pastor Gervásio, homem de Deus, que palavra ontem, ele começou a chorar ali porque ele falou que naquele momento o Espírito Santo usou aquele irmão que ele não conhecia para trazer ele à realidade e revelar para ele, mostrar para ele a identidade dele. Ele não é. Palavras que ele usou no testemunho. Eu não sou um cão vira-lata que fica trepando nas esquinas com qualquer cadela que aparece. Eu sou um homem que Deus chamou e tem uma vocação. Quando o Espírito Santo usou aquele cara para falar o meu nome, eu reconheci, eu tenho identidade, eu sou alguém, eu fui comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho ministério. Naquele momento ele foi chamado à real. Ele voltou. Mas precisou Deus levantar um carinha para poder falar com ele. E aqui acontece isso. Maria, mestre, bastou o nome dela para lembrar quem ela era e quem era ele, e que ele havia ressuscitado. Aí, a conclusão aqui, eu vou até o versículo 18 apenas, o 17 e o 18, vem a missão. Disse-lhe Jesus,
não me retenhas, porque eu ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, eu subo para o meu pai e vosso pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas. Amém? Gente, olha o que está acontecendo. De fato, aqui, ela entende que Jesus é o mesmo, mas a forma de se relacionar com ele mudou nesse reencontro. Então agora, Jesus está falando, olha, não me toques, não me impeças, porque eu ainda não subi ao Pai, mas eu vou para o meu Pai, e ela vai para a missão. Porque quando você se encontra com Cristo, quando você se reencontra, você tem uma missão, você tem um chamado. E ela vai para essa missão, presta atenção, que agora eu vou deixar um problema para vocês, que não são adventistas. Jesus fala, não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Na cruz, o ladrão fala, lembra-te de mim. Aí tem textos que dizem assim, na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que aqui ele está falando, eu ainda não subi. Tem um problema aqui. Só que o texto original fala, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não voltou ainda. Aqui, ele não foi, ele está falando, eu não fui ainda, eu não cheguei ainda, eu ainda estou em missão. E ele vai ficar 40 dias aqui ainda, dando aula. Cara, como eu queria estar nesse seminário. Imagina, 40 dias com os discípulos, falando sobre o reino de Deus. Ah, eu queria. Eu entregava tudo para estar nesse seminário. E no final da vida daqueles caras que aprenderam com Cristo, você tem gente cerrada ao meio, crucificado de ponta cabeça, gente triturada, gente incendiada. Esses caras morreram pelo Evangelho, porque ninguém morre por uma mentira, você só morre por uma verdade. Por mentira você não aceita morrer, mas pela verdade você morre. Então ele vai na missão dele. Bom, Maria Madalena, que se reencontrou com Jesus. Ela é chamada na Bíblia de seguidora, discípula, ajudadora. Você vai encontrar essa mulher aos pés da cruz, você vai encontrar ela testemunhando a morte, a ressurreição, indo levar mensagem para os discípulos, mas você não tem na Bíblia nenhum texto que fala que ela era uma prostituta e uma pecadora inveterada. Que muita gente trata a Maria Madalena dessa forma. Influenciado pelo Código da Vinci. Olha só, o único texto que tem na Bíblia é Lucas 8:2, que fala que Maria Madalena é aquela da qual saíram 7 demônios. Por causa desse texto, as pessoas criam um mito e um preconceito com ela e criam toda essa história em cima de Maria Madalena. Só que o encontro dela com Jesus, Jesus libertou ela de 7 demônios. O número 7, ele é um número que tem toda uma grandeza de perfeição, isso, aquilo. Você pode identificar como um problemão intenso que ela tinha. Um problema grave que ela tinha. Uma luta intensa que ela tinha. E Jesus resolveu libertar Maria Madalena. Então, essa mulher, ela está crescendo, e agora ela está aqui, nesse ponto. Ela está aqui, nesse ponto de reencontro, e ela está crescendo em maturidade, como eu e você. Você viu esses meninos tocarem? Eles não são os mesmos daquela época. Teve o vídeo que eu falei de manhã? Não? Mas vai ter? Não? Ah, que isso? Cadê o Christian? Teu vídeo ficou muito bom. Nota 10. Melhor que os que o Mateus faz. É o seguinte, a gente vai votar. Quem quer que passe o vídeo? Pronto. Foi decidido. Então, olha só. Até me perdi. Então, esse momento, gente, esse momento dela, essa mulher que é dessa forma, ela está em crescimento e chegando na sua maturidade. O Joca, meu neto, está acordado? Traz ele aqui para mim. Deixa eu explicar para vocês o que é uma verdade em crescimento.
Eu não sei se ele vai fazer, é uma criança de 1 ano. Você aí que não conhece o Joca, vai conhecer agora. Joca, vem cá. Aí, pessoal, o Joca. Um dos hobbies dele é comer. Quer ver? Vou dar um beijo no Joca. Joca, ó. Que gostoso. Joca, dá um beijo no vô. Dá um beijo. Dá um beijo. Esse é o beijo do Joca. De novo. Joca, dá um beijo no vô. Mais um beijo. Não? O beijo do Joca é dar uma testada na gente. Pode levar. Fala sério. Para ele, o beijo é dar uma testada na nossa bochecha. Isso é o beijo para o Joca. É o que ele entende hoje. Ele vai crescer. E à medida que ele crescer, meninas, ele não vai se contentar com uma testada aqui. Não vai. Ele vai aprender o que é um beijo. Nós vamos orar para controlar o garoto. E as meninas. Tá certo? Eu termino com você citando uma prova na universidade. E nessa prova, naquela matéria, que era uma matéria de redação, letras, português, alguma coisa assim, uma das questões que era sobre uma redação livre era assim: diga o que você vê na folha anexa. Aí todo mundo foi ver a folha anexa. Era um papel sulfite em branco. Aí os alunos pegam a folha, vira, tudo em branco. Um aluno lá atrás levantou a mão, o professor falou, pois não. Ele falou, professor, não dá para ver nada porque está em branco. Aí o professor baixou o óculos assim, olhou fuzilando, tipo assim, cara, faz a sua prova. A classe entendeu que alguma coisa sobre aquele papel em branco teria que ser escrito. Aí terminou a prova, as notas vieram, tal. Um aluno, inconformado, foi até o professor e falou assim, professor, agora que já deu as notas, tal, não foi possível colar ninguém de ninguém, qual o critério? Porque a maioria da classe, se não todo mundo, levou nota 3, nota 4. Ele falou, o critério seria a resposta mais surpreendente. A resposta que trouxesse mais impacto, mais criativa. E a maioria das respostas da classe foi assim, nada, não vejo nada. Mas teve uma prova que ganhou nota 10. E esse aluno falou, professor, mostra para mim o que o cara escreveu. O que você vê na folha anexa. E esse aluno fala que aquela resposta nunca mais na vida dele ele esqueceu. A resposta que o aluno que levou 10 colocou foi, eu vejo uma nova oportunidade. Olha o que Maria viu na sequência do reencontro. 19 até o 22. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente, paz seja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém. Primeira coisa que você precisa entender, os discípulos estão reunidos num lugar fechado, portas cerradas, com medo dos judeus. Não existe parede, não existe porta, não existe lei da física que impeça o Jesus ressurreto de entrar. Porque o Jesus antes da cruz, ele tomou a nossa forma, a forma humana, e ele respeitou essa forma. Mas o Jesus glorioso, ressurreto, invencível, imortal, que vive para todos sempre, não tem porta, nem parede, míssil, bomba nuclear, nada segura e detém o seu poder.
Ele entra, os caras estão com medo, a palavra dele é: paz seja convosco. Nós estamos vivendo num mundo com medo. E Jesus continua entrando e dizendo no meu coração: Edmilson, paz seja convosco. Aí ele mostra ao lado dele, as mãos dele, para que eles vissem que era ele. A visão que Maria teve. E é muito legal porque como é que fecha isso? Fecha Jesus, ele dando uma nova oportunidade. Aqueles caras estavam acovardados, estavam com medo. Aqueles caras negaram a Cristo. A maioria fugiu. Quem ficou foi Maria Madalena, a mãe. Algumas mulheres ficaram ali. E a Maria Madalena, com fama de pecadora, é a primeira a ter a notícia dada pelo anjo. Então, Jesus sopra sobre eles e falam: recebam o Espírito Santo. Uma nova chance, cara. Reencontros fazem isso. Reencontros na minha vida e na sua vida faz isso. Tirando todas as brincadeiras, tirando todas as emoções, né? As histórias que a moçada do NGAP teria para contar aqui, se cada um deles pudesse vir contar, como é que está a sua vida agora? Como é que está a sua vida hoje? O que aconteceu nesse tempo? A gente teria uma vigília aqui. E se eles fossem responder honestamente, como a Maria respondeu para o anjo: por que choras? Ah, cara, a gente teria uma belíssima vigília aqui. Recebam o Espírito Santo. Eu tenho essa nova oportunidade, você também tem. Que a gente preencha essa folha em branco, entregando ela nas mãos de Cristo, para que Ele dirija cada passo nosso. E que a nossa vida seja marcada por reencontros que impactem a nossa vida a cada dia, fazendo-nos crescer para a honra, para a glória, para o louvor do nome dEle. Amém?